Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar aqui de uns comentários de um nosso seguidor, envolvendo ainda o satélite Bolinha. Então, seguindo aqui a história, no nosso canal aqui tem um vídeo então falando sobre o satélite Bolinha. Dê uma olhadinha nele ali. E em vários vídeos aqui do canal houve algumas postagens e a pessoa fez algumas colocações bastante interessantes, até embora discorde muito delas, mas vamos usar ela para a gente melhorar aí o nosso conhecimento envolvendo então a legislação sobre telecomunicação e o uso correto da radiofrequência, que é uma coisa que muita gente aí tem dificuldade de entender. Então, uma das afirmações que ele faz é a seguinte: a ISS também não é nosso, na verdade não é nossa, e tem muita gente usando. Então, aqui ele já está partindo do pressuposto que se o Bolinha não é nosso, mas queremos usar, e a ISS não é nossa e tem gente usando, então podemos usar, né? Aí, em outra postagem, mais ou menos ele repete: a ISS não é nossa e todos estão usando. Então vamos usar o Bolinha. Vamos lá. Então algumas afirmações aqui elas são imprecisas, incorretas, muito genéricas. E aqui vamos fazer aqui um pouquinho de análise. Então ele usa um argumento para criar uma equivalência, quer dizer, são situações equivalentes que justificaria a atitude de falar em Bolinha, porque tem uma situação equivalente lá na ISS que seria a mesma situação. Então, se pode num, no outro também deverá ser permitido. Não é o caso. Tá? Isso é o que a gente chama de falso equivalente, por conta que está faltando informações, está faltando algumas variáveis para criar uma conclusão lógica. Então, quando se tira variáveis dentro aí do conceito ou da estrutura, da essência de alguma coisa, obviamente que a conclusão vai estar incorreta. Então vamos usar aqui um exemplo bem facinho do que nós estamos querendo dizer aqui. Vamos lá. Dengue causa dor de cabeça. Dengue pode causar hemorragia. Ácido acetil salicílico, que é o AS, né, combate dor de cabeça. Logo, quem tem dor de cabeça por dengue, causada pela dengue, pode tomar o ácido. Essa informação aqui, se não tivesse nenhuma outra variável faltante, a conclusão seria, de fato, isso. Olha, eu tenho dor de cabeça, porque estou com dengue, vou tomar o AS aqui para que o desconforto acabe. Mas não pode. Por quê? Porque tem um efeito colateral desse ácido, que é dificultar aí a coagulação. E aí quem tem o risco de uma dengue hemorrágica pode potencializar o risco e vir a óbito. Então, cuidado com o falso equivalente, porque se deixar falso equivalente, não, algumas situações equivalentes que fique uma variável fora, pode gerar um falso equivalente. Então, o que ele está utilizando aqui como argumentos a rigor válidos? Né? Temos o espaço, temos aparatos humanos em órbita nesse espaço, então colocamos aí os satélites e a ISS. Esses aparatos são idealizados, ou parte dele é destinada à comunicação por rádio. E aí nós temos quem? Bolinha e ISS são aparatos em órbita. E aí vem as premissas, né? Se ISS faz comunicação por repetidor, se Bolinha faz comunicação por repetidor, então nós aqui achamos os equivalentes, né? Então, a conclusão lógica, por similaridade, em ambos se pode comunicar sem razão de vedar o Bolinha. A questão é a vedação. Por que há a vedação? Por causa do uso das frequências. Frequência é um bem importante para nós, só que ele é um bem não corpóreo. Ele atravessa a fronteira, ele atravessa o espaço. Não tem como a gente aprisionar e evitar que perturbe os outros, né? E a pessoa que vai usar ela pode se isolar e
o uso indevido feito por outrem não lhe cause prejuízo. Em telecomunicação, isso não existe. Por rádio, isso não existe. Então, nós temos que respeitar as frequências, senão simplesmente viraria terra de ninguém. Por isso. Então, lá na ISS, por que que os todos que ele fala também não é todos, somente quem? Rádio amadores, né? Então, lá tem um crossband, sobe em 145.990, desce em 437.800, além do APRS. O bolinha é frequência totalmente diferente e frequência não destinado ao serviço de rádio amador, mas sim para o serviço militar, né, de uso restrito militar, não é de uso civil. Então tem um plano internacional de designação de frequência, justamente para organizar o uso do espectro. Então cada segmento da população ou dos serviços públicos, dos militares, vão adotar seu segmento para que um não atrapalhe o outro. Tem que se organizar isso. Tem que se ter norma para organizar isso. Tá? Então, tem frequência de VHF ou UHF para radioamadores. A mesma coisa vai existir para uso militar. Essa é a situação. Quem regulamenta isso? Bom, existem grandes normas ou normas gerais, que é a aplicação mundial criada pela União Internacional de Telecomunicações, a ITU. Tá? A ITU tem uma série enormes de normas, inclusive indicativo de radioamador, parte dela. Tá? A base dessa regulamentação é dela. E essas normas, incluindo o serviço de radiocomunicação, são internalizadas pelos países signatários da ITU, da União Internacional de Telecomunicações. Então, aqui no Brasil, nós temos isso em diversas leis. Tá? Nós seguimos uma regulamentação internacional com as particularidades do Brasil por conta da nossa soberania. Bem, e aí ele coloca aqui, a comunicação que deveria ter restrição é o celular, e não tem. Na verdade, se engana. Né? Celular, sim, celular tem muita regulamentação. Tanto é que não é qualquer pessoa que vai, instala uma torre e uma estação de rádio base e sai vendendo telefone celular habilitados. Isso aí depende da regulamentação que a Anatel e o Ministério das Comunicações expedirem. Não é livre. Tá? Então tem regulamentação. E aí ele continua, né? Regular o que, amigo? A ditadura foi coisa do passado, estamos na democracia. Ele está confundindo democracia com anarquia. Tanto é que nós estamos na democracia que nosso Estado, aqui o Brasil, ele tem duas características muito importantes da democracia. Primeiro, por sermos uma república, portanto, é um governo de leis. O que nos governa são leis, e as pessoas, os governantes, se submetem à lei e à soberania popular, são eleitos. E, do outro lado não, mas complementando isso, nós somos um Estado democrático de direito. Tá? Então, a democracia aqui não é a ausência de norma. Tá? A norma, sim, tem que permitir a existência democrática das pessoas, o convívio democrático e tudo mais, mas nós precisamos de normas. Não há como se admitir um Estado totalmente ausente de normas. Algo similar a isso, talvez lá no Afeganistão, mas ainda assim eles têm a Sharia que é aplicada lá. Tá? Então, é o contrário. Né? Seguimos o Estado democrático de direito. E aí ele faz uma campanha aqui, né? Vamos movimentar para a liberação total para os guerreiros, caminhoneiro, tá, concordância meio difícil aí, né? E também para regiões de difícil acesso, liberar em geral. Bom, em suma, ele acha que é possível utilizar, assim, do nada, utilizar satélites que pertencem aos outros de uso militar e por aí vai. Difícil colocar na cabeça que alguém paga por esse satélite, né? Alguém faz uso desse satélite. Tem que ser organizada as frequências e fazer a utilização correta. Então, a solicitação dele aqui é uma solicitação
vaga, bastante vaga, por vários motivos. Então, nesse plano internacional de distribuição de frequência, nós encontramos aqui, ó, entre 10,15 e 11 MHz, nós encontramos, por exemplo, aqui um serviço móvel, exceto aeronáutico. Opa, tem um serviço móvel perdido ali no meio, aí? Tem um serviço móvel para o guerreiro caminhoneiro. Tem, veja só, aqui, ó, tem a regulamentação, inclusive, ó, limitado privado, estações itinerantes, né? E aí tem duas regulamentações, uma portaria do Ministério das Comunicações e um outro decreto aqui, tá? E aí tem um serviço fixo, etc. Não interessa. O que interessa é o nosso móvel itinerante. Então nós temos aqui um decreto, o decreto 5.076 de 2004, né, que ele coloca aqui, ó, isso aqui é para uso em rodovia internacional. Para uso compartilhado das empresas de transporte internacional por rodovia do Chile e do Mercosul, tá, serão destinadas frequências em HF, listadas a seguir com suas características técnicas associadas. Daí tem lá, ó, né, lá nos 3 MHz, 5 MHz, quase 8 MHz, 10 MHz, que é daquele plano de distribuição que nós vimos, 13 MHz e 14, quase 15 MHz. Transmite-se em USB, né, banda lateral superior. Então, tem como colocar em caminhões aí. São equipamentos não fáceis de achar, meio difícil, né? Mas seguindo aqui a história, aqui dentro, então, no Brasil, tem essa norma 34, que é dessa portaria 1207 do Ministério das Comunicações, né? Desde 1996 tem essa regulamentação, e que coloca aqui, né? Coloca aqui, ó, serviço fixo móvel, serviço fixo imóvel, serviço fixo imóvel, e as respectivas frequências, incluindo aqui embaixo em VHF. Tá? Então, seguindo aqui, ainda tem a resolução 578, que é do nosso famoso serviço do PX, serviço do rádio do cidadão. Né? E tem ainda o serviço limitado privado em outras frequências, né, que podem ser utilizadas. Então, tem como se utilizar. O uso do satélite, tá, irregular é uma simplesmente comodidade de quem não vai atrás. Está liberado, está regulamentado, não usa quem não quer. Bem, pessoal, então é isso aí. Gostou aí, deixa o joinha, dá o like, comente. Até o próximo vídeo.